Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues. Estamos iniciando mais um Prosa de TI com o apoio da Security Insight, liderada pelo Matheus, que tem apoiado aqui a realização da segunda temporada do podcast. O convidado de hoje, a gente tem muita história. Ele foi provavelmente um dos nomes mais falados aqui na primeira temporada. Quase todo mundo que veio aqui o conhecia. E a gente fez graduação juntos em 2007, e os trabalhos em grupo nas madrugadas, MSN Messenger na época, e enfim, temos muitas histórias desde então. Muito obrigado, Forlan, por ter vindo. Obrigado pelo convite, eu agradeço. Muito bom estar aqui. A gente tem muitas histórias desde os tempos de UNA 2007, a palestra motivacional de 2014. Essa história. Essa história você vai contar? Pode deixar. Não sei contar como você conta. Mas antes de chegar nessas histórias, como que a TI chegou na sua vida? Como foi a trajetória profissional e acadêmica? Parte a gente acompanhou e vamos interagir juntos, mas como que foi a TI na sua vida? É uma história interessante, né? Isso, vamos falar, eu tinha acho que 16 anos na época, perto de formar no segundo grau, meu pai já me pressionando para trabalhar, meu pai era barbeiro, meu pai queria que eu fosse barbeiro, mas eu não tinha a menor intenção em ser barbeiro, e conversando aqui, sem saber, uma bela noite, um primo, né, o Leonardo Sanab, estiver nos dando um abraço, primo, foi em casa, e a gente tomando uma sopa lá com a minha mãe, conversando e tudo. Aí minha mãe falou, o Forlan tá precisando saber o que ele vai fazer e tudo. Ele falou assim, primo, por que não... Vamos passar uma borracha numa memória aí e ganhar um dinheiro. Eu falei, como assim? Não, eu trabalhar com manutenção de computador. Eu falei, mas como que é isso? Não, tá, hoje tem cursos aí que a gente consegue fazer, aprender. Ele me deu essa ideia, eu fiquei com aquilo na cabeça e fiz um curso, né? E eu trabalhava num comércio, não tinha nada a ver com TI, eu já estava desanimado, desmotivado, até que um amigo que me deu aula lá atrás de informática básica, eu devia ter 8, 9 anos, ele abriu uma escola de informática lá em Betim, e ele me fez o convite, tem uma turma aqui que quer vir fazer o curso, fui, fiz o curso, relembrei muita coisa, não tinha computador em casa, né? E passou um tempo, ele me encaminhou para uma loja de informática que vendia computador e dava manutenção em Betim. E foi lá que foi o meu primeiro emprego, né? Essa história foi muito engraçada também, porque eu sabia da manutenção, mas eu não tinha computador em casa, então esqueci um monte de coisa, né? Eu sabia abrir o computador, formatar ali e pronto. Aí eu lembro, chegou um cliente, entregou o computador, o primeiro computador para dar manutenção de cliente. Aí eu meio que travei ali sem saber o que fazer, aí o dono da empresa chegou, o que aconteceu? Aí eu, sem graça, eu esqueci onde que é o Windows Explorer. Aí, eu morrendo de vergonha, ele falou, não, calma aqui, eu sei. Eu falei, eu não tenho computador em casa, tudo. Ele foi lá, me explicou. É um dos grandes mentores, muito que eu aprendi a como pesquisar na internet, eu devo a ele, a Anderson Santana. Um grande abraço, Anderson. E desde então eu comecei ali a dar manutenção, fui relembrando, fui retomando tudo que eu tinha perdido por não ter computador em casa. E ali eu segui. E em Betim eu fiz ali uma carreira ali dando suporte ali em toda a área, vamos dizer assim, hospitalar de Betim. Era uma avenida da Avenida Governador Valadares, então eu acabei conhecendo tudo ali. Clínica oftalmológica, dentistas, a própria Unimed, na época ela não tinha equipe de TI, eu dava suporte lá na época. E é ali que eu comecei, e daquela oportunidade de dar manutenção na Unimed, a Unimed me fez o convite. E ali realmente foi meu primeiro emprego numa corporação, né, numa empresa aí de grande porte. E ali eu fui desenvolvendo minha carreira, né, como técnico. Na época não tinha uma equipe de TI, a equipe estava sendo formada, né, contrataram 2 técnicos, eu e mais um. Depois um analista de sistemas para dar suporte no sistema. E veio um superintendente como uma empresa terceirizada. Né? E eu até já comentei isso com ele, que ele lembra muito o Roberto Justus no jeito de lidar de forma administrativa, assim, né? Com uma empresa. Você está demitido. Era bem assim, tá? Não tinha nada diferente disso, mas também foi um grande mentor, gosto de citar o nome dele, quem conhece, quem teve o prazer de trabalhar, Luiz Fernando Matia. Ele trouxe ali realmente organização, separou as equipes, né? Definiu papéis e responsabilidades, e ali eu comecei a aprofundar.
né? E quando ele montou a equipe, eu lembro que o primeiro desafio era reestruturar a rede do hospital. A rede era antiga, né? A rede era muito velha, tanta parte de telefonia também, era bloco BLI, enquadro elétrico, uma coisa muito arcaica, né? Então ali a gente foi desenvolvendo, ele me deu esse projeto na minha mão, né? Eu sabia o que era rede, mas era o conhecimento mais básico, né? Não tinha faculdade na época. E ali eu fui desenvolvendo, a gente reestruturou o hospital, aprendi muito, passei muita raiva com obra, pedreiro fura a parede, estoura cano de água dentro de bloco cirúrgico para passar um cabo de rede, por aí vai. E ali a gente conseguiu fazer uma entrega e eu comecei dali a assumir mais responsabilidades. Aos pouquinhos, né? Eu liderava todas as obras que existiam, que tinha TI envolvida, precisava fazer estrutura, eu era o ponto de referência. Parte de rádio também, utilizava-se muito naquela época, né? Um ponto a ponto, um enlace de rádio. Foi até um dos trabalhos que nós fizemos na faculdade lá. Você lembra que tinha de desenvolver um pedaço? Eu tive lá uma época, por causa de Wi-Fi também. Sim. Era justamente. Era ligando o Igarapé, né? Betim com Igarapé e Betim com algumas unidades perto ali. Então ali vamos dizer assim, foi o meu começo, né? Aprendi muito. Dali foi possível fazer cursos de informática industrial no Senai, eu comecei a estudar, aprendi um pouco mais também, envolvendo um pouco de automação, a parte elétrica, né? Eletrotécnico, então trouxe um conhecimento importante também para minha formação. E passado um tempo a gente começou a faculdade, foi quando a gente se conheceu, né? 2007, fevereiro de 2007. 2007, eu sem saber como eu ia vir de Betim para BH, eu fui, fiz vestibular, passei e consegui, aos trancos e barrancos vi. Não sei se você lembra, no primeiro período, eu não conseguia transporte para chegar a tempo. Eu chegava sempre no segundo período, no segundo horário das aulas, né? Até conseguir achar uma van que conseguia me levar e eu chegar num prazo, assim, aceitável, né? Chegar assim, em cima da hora. Então, ali em Betim foi todo o meu começo. Formei, me tornei analista de infraestrutura na época, né? Eu assumi a parte de firewall na época, Linux, Windows, né? A parte de redes, Wi-Fi. E passado um tempo, aí veio a Unimed Belo Horizonte, né? Fez a aquisição da Unimed Betim, aí foi um outro salto, né? Aí eu mudei de patamar, né? Eu participei diretamente da comunicação de Betim com BH para a incorporação acontecer, né? Eu era o ponto focal de Betim, de infra. Tiveram pessoas aí que me ajudaram muito, me ensinaram muito, que eu não tinha ideia do tamanho, né? Que era isso, né? Assim, como uma incorporação, o que era envolvido, tudo. Né? Posso citar vários nomes aqui, mas todas as pessoas da Unimed BH me acolheram muito bem e a incorporação aconteceu. Foi quando eu recebi o convite de migrar para Belo Horizonte, né? Era cômodo para mim, era 5 minutos da minha casa até Betim, mas o desafio era interessante e eu aceitei. Aí eu fiz essa transição, né? Saindo de Betim, trabalhando para BH, e na Unimed BH eu saí um pouco do foco muito técnico de operação e fui com um foco mais gerencial. Foi quando eu descobri, e a gente, né, na época de faculdade, conversou o prazer por gestão. Né? Eu falei assim, poxa, a parte técnica me agrada muito, eu gosto de estar envolvido, gosto de conversar com pessoas técnicas, que a gente sempre aprende, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Mas a área de gestão puxou muito, brilhou muito meus olhos, né? Que eu trabalhava diretamente com gestão de fornecedores, gestão de alguns pequenos projetos, né? Então isso trouxe esse insight, foi quando a gente, coincidentemente na época, fez a pós-graduação em gestão estratégica de negócios na UNA, né? Nós dois fizemos ali, era intensivo, né? Em 6 meses para fazer o curso ali. E um pouco depois eu fiz uma de projetos, né? Para encaixar mais as coisas, né? E essas duas formações adicionais, elas abriram mais ainda o meu leque, né? A gente tinha um leque muito técnico, resolveu o problema técnico, mas não fazia o link do técnico com o negócio, né? Com o RH, com o faturamento, com fiscal, jurídico, logística e por aí vai. Então, assim, foi um boom de possibilidades que abriram na mente da gente e a gente conversava muito. Nossa, isso foi muito bom para a formação. E vários professores que fizeram indicaram para a gente, né? Faça, que faz muito sentido se você quer seguir uma carreira de gestão, né? E não somente gestão. A gente tinha a mesma necessidade de saber mais sobre negócio, porque eu, pelo menos do lado
de consultoria que eu atuava no momento, que é um escopo mais técnico, eu chegava no cliente, tem um projeto aqui, é $500 mil. Tá, e aí? O quanto isso vai agregar para o negócio, o quanto isso vai mudar, não tinha nenhum argumento de business, era só argumento técnico. E aí, quando eu levo isso para uma organização tomar decisão, eu tinha muita dificuldade de viabilizar os projetos. E aí, essa formação abriu esse leque para a gente, tanto pensando nessa perspectiva de gestão, para poder ter mais visão de negócio, quanto também eu que precisava lá no viés técnico para justificar, tendo argumentos de negócio, não só argumentos técnicos. E aí é um ponto que a gente... felizmente a gente viu rápido. Logo quando acabou a graduação, a gente já pensou em fazer a pós por sentir esse gap no soft skill. Porque o hard skill, o curso que a gente fez foi fantástico. Foi ótimo, nossa. O curso de redes da UNA foi fantástico. Foi. Fantástico. E, enfim, o aprendizado, a contribuição, quanto que isso nos preparou para o mercado, mas o soft skill, o argumento de negócio, a gente sentiu falta. E lá, felizmente, a gente também teve abriu muita mente. Abriu muita mente. E assim, a gente viu logo em seguida, né, o que a gente conseguiu trazer para a nossa vida profissional, né? Você como prestador na época, né, montar uma proposta técnica com todos os viés e justificativos. Eu do lado lá defendendo a TI para o negócio e com os argumentos. É uma redução de custo, é uma melhoria de processo, é uma indicação de risco, né? É um investimento que a gente tem um retorno a curto, médio ou longo prazo. O que isso traz de melhoria para o negócio, qual a tranquilidade que traz. Então, isso foi impagável e, assim, para todo profissional de TI, eu acho que fica esse pensamento, né? Não vou falar dica, mas esse pensamento que faz muito sentido, abre muito a mente da gente, que seja um desenvolvedor, profissional de segurança, de infraestrutura, de sistemas. A área de sistemas que ela é mais ligada nessa parte de negócio, né? Do processo do negócio. Mas a hora que você traz tudo que implica, né? Um processo de negócio com a tecnologia que suporta, faz muito sentido você ter argumentos ali na ponta da língua para fazer uma melhoria ou um investimento, né? Seja qual for. Sim, o curso mais próximo desse viés é sistemas de informação, que o mercado entrega hoje. Mas todos os demais são bem mais hard skills do que soft skills. E aí tem poucas questões relacionadas a negócio. Mas depende cada caso é um caso, né? Dependendo o profissional, ele está em uma equipe técnica onde ele não precisaria, digamos assim, desse argumento de negócio. Ele vai ter uma gestão ou alguém na equipe responsável por esse papel, como analista de requisito ou algum outro colaborador. Mas conseguindo alinhar esses dois pontos é muito, muito importante para poder, até mesmo para pensar em uma inovação, para poder pensar em uma solução e o quanto isso pode impactar no negócio ou não, o quanto que isso é rico. Continuando, estamos aí nesse momento a gente ainda não tinha voltado a trabalhar em conjunto. E fizemos esses cursos de pós, eu fui para a docência, abri meu CNPJ, você continuou no Unimed. Conta pra gente aí como foi a palestra motivacional. Foi engraçado esse caso, né? Eu lembro que tinha uma oportunidade lá para a Infra, né? Eu fui lá para a Unimed. A gente te indicou, né? Você passou no processo, foi lá, a gente ficou feliz. Era eu e o Douglas, né? Já estávamos lá na Unimed. Douglas Costa, que encontrei ontem. Um abraço. Grande amigo Douglas, um abraço. E foi muito interessante, foi uma palestra motivacional. Eu lembro, era uma moça que veio da Alemanha, ela morava na Alemanha com o marido dela, não sei se era diretora de marketing, alguma coisa do tipo. E dentre os assuntos que foram falados na palestra, eu lembro basicamente, assim, como se fosse ontem, de duas frases, né, que ela falou. Se você levanta da cama e pensa assim, eu quero ir trabalhar, tá tudo certo. Agora, se você pensa, eu tenho que ir trabalhar, aí você pode olhar para você mesmo que tem alguma coisa de errado. E aí reza a lenda. Reza a lenda que depois de quantos dias? Então, agora eu vou me defender. Bom, no processo de contratação, o que foi alinhado era que havia diversas tecnologias lá, e de fato havia, a parte de servidores, switch, era tudo que eu fazia, na época era muito mais hands-on. Eu falei, é isso que eu quero para mim, bora. Mas a máquina chegou, fui contratado, preparei tudo, coloquei lá put, entre outros programinhas, enfim, tudo pronto. Falei, agora falta usuário e senha, onde que tá? Aí veio o retorno, não está.
é tudo terceirizado. Só que isso não foi alinhado no processo de contratação. E eu não sabia. Acho que não tinha nem ideia que todo o ambiente estava em outsourcing da forma que estava. E eu fui levando aquilo ali. Teve algumas demandas para configuração do ambiente, que eu abri chamado, o processo normal, e acompanhar, mas que eram detalhes, eram configurações simples, mas que às vezes não eram feitas dentro da SLA, e aí vinha a cobrança interna da empresa e eu já abri chamado, estou acompanhando, e eu não sou muito de pedir 2, 3 vezes, se eu tiver que fazer isso é porque tem algo errado. E até chegar ao ponto de, não, Guilherme, tem 2 semanas que tá lá, e não, me dá usuário e senha que eu te entrego aqui em 5 minutos. Mas não era o fluxo. E aí eu decidi sair, porque eu queria atuar hands-on, configurando as tecnologias, e não com a gestão de um outsourcing. E aí, quando já estava tudo definido para eu poder fazer esse desligamento ainda no período de experiência, nos 45 dias, que o Forlan comentou qual foi o prazo, foi 45 dias. Mas quando já estava praticamente tudo alinhado, veio essa palestra, que o pessoal chamou de palestra motivacional, mas era uma palestra de reflexão sobre, enfim, como era o dia a dia de trabalho. E eu lembro que aconteceu de ter essa frase. No dia seguinte, eu já estava acertando a minha saída, e o pessoal veio, não, palestra motivacional, o rapaz pediu conta aí. Desmotivacional, né? Não é brincar, brincamos. Mas esse ponto que você tocou, ele é interessante, né? É a questão do profissional saber o que ele quer fazer. Você sabia exatamente o que você queria fazer. E comigo foi o contrário. Eu sabia exatamente o que eu não queria fazer, que é mergulhar no hands-on. Uhum. Né? E assim, eu falo que lá foi um local que assim, foi uma grande escola. Tanto Betim como BH foram grandes escolas, BH ainda mais, que você ganha uma bagagem grande de gestão de serviços de terceiros. Né? Que eu tinha essa dúvida assim, poxa, o fato de passar essa gestão, essa administração, essa operação para um terceirizado, eu perco a minha importância. Muito pelo contrário. Essa importância até aumenta, porque você tem que garantir que o terceirizado está entregando o serviço como esperado e seguindo as melhores práticas, seguindo principalmente as diretrizes da empresa. Né? E até mais do que isso. O seu papel como cliente requisitando a demanda, saber o que vai ser requisitado, saber especificar e acompanhar para poder validar quando aquilo foi entregue, de fato, se está tudo certo. Então, ainda é demanda do conhecimento técnico. Ainda explora esse lado. Se você não tem, você vai pedir a pessoa, o fornecedor, o que você quer. Se não souber fazer, não adianta. Então você une 2 mundos, de novo, né? Você une assim, o seu aprendizado, a sua experiência, né? E entrega na mão de um serviço especializado. É o cara que ele não vai ter dificuldade, né? Ele vai saber, o profissional que vai saber o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e você simplesmente com um papel importante de solicitar correto e acompanhar e garantir que foi entregue. Então, assim, nesse âmbito, né, e diferentes, né, em posição de executor e planejador e acompanhador de projetos, né, vamos dizer assim, né, gestor de demanda e projetos, isso foi muito importante também. Isso aí, cada vez mais foi aflorando esse espírito de gestão, essa vontade, olha, eu quero gerenciar projetos, equipes multidisciplinares, eu tinha interface com DBA, interface com profissional de Linux, de Windows, de Firewall, de redes, de Wi-Fi, operadora, tratava direto com a operadora, então tinha várias interações, equipe de obras, né, engenharia e tudo. Então, assim, você aprende a se posicionar em todas as, vamos dizer assim, várias gamas de um negócio. Né? O time com um arquiteto, com um engenheiro, com o pessoal da manutenção, né, equipe de manutenção, e por aí vai. Então, assim, essa parte para muitos que hoje tem não tem essa visão ou nunca vivenciou isso, é uma parte muito interessante que agrega muito, porque eu gosto de falar sempre com alguns liderados e alguns outros amigos que o fornecedor, ele tem experiência de vários cenários diferentes, Sim. Várias situações diferentes, ele vivenciou muita coisa que você provavelmente não vivenciaria no seu negócio. Porque o negócio, por mais que ele evolua, ele crie inovação, o core dele, né, vamos dizer assim, a concepção dele ela continua sendo a mesma. Então, você não vai ver muita nuance, muita diferença. O cara já viveu tudo. Então, às vezes, quando você pede, ele pode ter várias ideias e consolidar aquilo. Tchau, vou te entregar a melhor ideia para o que você precisa, que essa ideia vai te propor crescimento,
Isso aqui é sustentável, você consegue utilizar isso aqui no decorrer do crescimento da empresa, né? E uma solução, vamos dizer assim, que não seja uma solução que já nasça ficando defasada. Ele já te entrega algo mais seguindo o que o mercado está fazendo, né? Então, assim, quando você senta com o fornecedor e debate, cara, o aprendizado que você tem é imenso. É imenso. E você não tem vícios, né? O fornecedor, ele viveu vários mundos, então ele traz uma visão técnica de boa prática que sabe que o mercado vai implementar e vai funcionar. Perfeito. E para quem está assistindo aliás, antes de chegar nessa pergunta, a gente ainda teve após essa experiência onde você teve essa gestão de fornecedores, que te deu muita bagagem para poder lidar com projetos e a partir daí o próximo passo foi liderar equipes. Qual foi o fluxo depois disso, profissionalmente? Você teve já a seguir uma oportunidade para coordenação, gestão? Ainda passou por outra empresa? Como é que foi o fluxo até a gente chegar nessa sua atuação atual como gestor de TI? Sim, na época eu era analista, né? Mas um analista com um perfil de gestão de fornecedores e projetos, né? Eu estava feliz, não tinha nada que reclamar, mas aí um antigo amigo e profissional que trabalhou comigo na época de Betim, que foi meu coordenador na época lá um tempo, né? Ele começou como analista e virou coordenador. Ele me fez um convite para assumir a TI de uma empresa que ele estava trabalhando, né? O desafio grande, ele me chamou, a gente conversou, era para começar meio que do zero mesmo, era reestruturar desde a parte de infraestrutura até a parte de processos, qualidades, service desk, segurança principalmente, né? E toda a parte de sistemas para a empresa alavancar um crescimento, né? Então ele fez o convite foi um desafio grande e foi o que me motivou a sair. Eu não estava infeliz nem nada, mas o desafio foi muito interessante e foi minha primeira, de fato, oportunidade com o cargo, né, de coordenador de TI, e eu fiz essa transição da Unimed para essa outra empresa, né? O Laboratório Lustosa na época. Então, sim, e lá também foram quase 7 anos ali de, vamos dizer, grandes aprendizados, né? Principalmente ali com gestão de pessoas, né? Foi quando eu tive realmente ali a autonomia para tomar decisões, para organizar as coisas, para definir papéis e responsabilidades, acompanhar, né? Fazer contratações, alterações, trazer parceiros para apoiar, porque hoje quase que não existe empresa que a própria TI consegue suportar todas as operações ali que a tecnologia está envolvida, tem que ter parceiros, né? Então ali a gente fez ali grandes trabalhos, né? Acho que eu tenho muito que agradecer o tempo que eu estive lá, né? Aí foi o tempo que nós trabalhamos juntos, você com consultoria, né? Me apoiando lá. Lá foram muitos projetos. Proativa também. LogicNet também. LogicNet na época era MicroCity, né? Sim. Era a MicroCity que atendeu o laboratório na época. E foi um projeto muito bacana. A gente começou, vamos dizer que passamos assim a máquina e subimos o prédio ali bem estruturado. Não foi fácil, né? Não foi rápido. Não foi questão de 1, 2 anos. A gente gastou ali um bom tempo ali para deixar as coisas como a gente entendia que precisava. E aquilo alavancou só grandes entregas para a empresa, né? A gente migrou o sistema, o core do laboratório para a versão aplicação web, né? Modernizamos ali o data center toda a parte de operadoras, a gente investiu nisso e resolvemos problemas de comunicação entre as unidades, fizemos melhorias nas unidades, trocamos equipamentos, né? Padronizou equipamentos, servidores, toda a parte de servidores, a gente acabou com o back level, né? Tinha máquina muito antiga, com sistema operacional muito antigo, a gente trouxe um sistema operacional mais novo. Implementamos processos, principalmente processos, que os processos eram, vamos dizer assim, estavam mais antigos, não estavam acompanhando a tecnologia, a gente fez uma repaginação de processo. Implementamos central de serviço com uma ferramenta de Service Desk nova, né? E trouxemos outras áreas para utilizá-la, né? A qualidade, o marketing, o faturamento, né? O próprio setor de departamento pessoal e o próprio RH tinham as suas filas de atendimento que os usuários faziam solicitações para eles, e foi muito interessante isso, né? E foi quando a gente começou, como o cloud começou a aparecer no mercado com mais força, né? Antes se falava muito só grandes corporações que tinham acesso a isso, aí a gente já começou um pouquinho com o Office 365, né? Foi um ganho imenso. Depois a gente começou com o site indo para a AWS, o próprio site.
E aí isso foi crescendo e trazendo cada vez mais soluções, né? Soluções de antivírus que resolveu vários problemas ali que a gente tinha de segurança de endpoint na ponta. E a própria parte de firewall ali que a gente conseguiu realmente fazer um trabalho bem enxuto, né? A gente tinha ali uma equipe pequena, né? Eram 4 pessoas para dar conta da operação inteira, e com os terceiros e com os desenhos que nós fizemos para o crescimento, a gente conseguiu colocar a TI ali em pleno funcionamento e com o mínimo de incidente e problema, né? E a gente tinha de fato o controle do ambiente, a gente todo o controle do ambiente em mãos. Então, assim, foi um projeto muito bacana, né? E assim, foram grandes entregas ali nos quase 7 anos que eu estive lá, e com o seu apoio ali a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, Guilherme. Obrigado. Foi gratificante. Foi uma época bem desafiadora. Foi um dos... Não o primeiro local, mas a gente inclusive usou o case lá do Colégio Loyola, que na época estava o Marco Polo, onde já tinha feito a reestruturação do ambiente, a gente coletou ali um aprendizado e também aplicou algumas coisas lá, mas foi um desafio muito grande de como a estrutura estava, com os servidores que tinham, máquinas separadas, algumas servidores, outras não, publicando serviços. Sim. E a gente conseguir reestruturar aquilo tudo foi bem gratificante. Foi por 2 vezes. Como você falou, 7 anos, o parque venceu a garantia, teve um outro refresh de ambiente. Isso. E pegando o elo da pós-graduação, muito do que a gente aprendeu na gestão e estratégia de negócio, a gente utilizou para argumentar, né, e dar números, fatos e dados para conseguir os investimentos que nós conseguimos, né? Então, Exato. Mais aí uma prova do que o conhecimento que a gente absorveu ali foi importante. A importância do conhecimento, da formação, da busca, não necessariamente não querendo evangelizar, né, em termos de academia, porque eu sou meio que suspeito para falar, leciono já há um tempo, mas não apenas este viés, porque você também pode estudar individualmente, desde que tenha uma certa disciplina e buscando certificações. Então, há o direcionador que a graduação nos deu e as especializações a gente foi buscando ao longo do tempo. Isso. É importantíssimo isso. Bom, agora falando para talvez quem ainda não entrou na área ou está entrando na área, e aí hoje você atua como gestor de TI. Como é o dia a dia? Como é a rotina? Qual o perfil? Como é atuar com gestão de TI? Porque às vezes pode ser que uma pessoa que esteja nos assistindo tenha interesse, queira saber mais. E, enfim, se ele pudesse conversar com alguém que já tem essa expertise, o que é interessante essa pessoa saber? Eu acho que primeiramente é saber o que a pessoa quer, né? Aquele assunto que Sim. Vai para gestão ou vai para operação? Esse é o primeiro ponto. Experimentar um pouquinho dos dois para ver qual que lhe agrada mais. E se de fato for gestão, a gestão ela é um pouco solitária, né? Ela é um pouco solitária. A responsabilidade não é só sobre o que você decide, mas sobre as pessoas que estão sob a sua gestão, o que elas fazem no dia a dia, né? Se estão satisfeitos com o trabalho, estão executando o trabalho adequadamente. E muitas das vezes é muito difícil acompanhar todo mundo, ainda mais quando a gente tem uma equipe grande, né? Então, assim, o dia a dia ele é uma mistura de preocupação, a gente tem que estar preocupado com o que tem que ser feito, o que ainda não foi feito, o que está em andamento, a gente tem que estar sempre ligado. E, de fato, nem sempre a gente consegue lembrar de tudo, né? Eu sofria muito quando eu não conseguia. Nossa, eu esqueci disso, meu Deus do céu. E um gestor amigo, pessoal também, Cássio Matoso, ele tem uma frase muito emblemática, né? O garçom ele aguenta segurar um determinado número de pratos. Tem pratinho que, dependendo da quantidade que tiver na sua bandeja, vai cair. Então, escolha não deixar os pratos mais importantes cair, porque dependendo da demanda vai ser impossível você controlar tudo. Mas saiba direcionar a sua energia onde realmente precisa naquele momento, né? Então, porque às vezes você chega num cenário que você quer fazer muita coisa e você não sabe por onde começar. Então, você tem que ter tranquilidade, parar, pensar e ver assim, bom, vamos por partes. Isso aqui, se eu resolver, me dá possibilidades de começar a subir alguns degraus e resolvendo outras coisas. Não adianta eu tentar ir para o último degrau, que talvez seja o que dá mais visibilidade, se eu não vou ali no alicerce e resolvo ele.
Porque às vezes eu coloco um peso, igual num prédio, você coloca um peso na estrutura que não está preparada, ela trinca e fatalmente ela vai ruir, vai ao chão. Então você tem que preparar uma base bem sólida, né, que esteja pensando já em crescimento, você tem que sempre pensar em crescimento, né? Logicamente, olhando para o orçamento da empresa, a gente não pode ser irresponsável, né? Não adianta colocar uma Ferrari numa estrada de chão que não vai dar certo, então você tem que estar adequado com a realidade, né? Primeiro ponto, né? Olhar para o cenário, fazer o que é possível, acho que é importante, você tem que olhar, é possível? É. Isso aqui é possível, mas não agora, beleza, mas faça o que é possível. E vai aos pouquinhos fazendo entregas, porque às vezes a gente tem aquela ânsia de, nossa, quero resolver, e você acaba, faz um pouquinho numa frente, um pouquinho na outra e não resolve nada. Então põe energia no que você consegue fazer, resolve, não fique frustrado com outras coisas e vai aos poucos crescendo ali. E com a equipe, eu acho que a parte mais difícil é a equipe, que ninguém é igual a ninguém. Vai ter pessoas que têm uma vontade maior ali de fazer a coisa, de quer fazer a coisa, é mais metódico. Outra pessoa, outro profissional já não é tanto. E é da pessoa. Todo dia a gente aprende um pouco sobre pessoas, né? E perfis de profissional, né? E a gente sabe que tem que ter o cara que ele executa muito e o cara que executa um pouco menor, que ele executa, ele faz uma entrega muito grande. Né? Então a gente tem que coexistir esses perfis, né? Sabendo colocá-los ali nas posições ali na hora que for necessário. E ali isso consequentemente estimula o desenvolvimento. Mas para o profissional de TI, né? Que é o técnico, o analista, o especialista, etc., se ele não quiser, não adianta. Não adianta o gestor colocar ele num projeto, não adianta o gestor dar um alinhamento. A pessoa tem que querer. Ela tem que se interessar por aquilo, senão não adianta nada. Não achar que é uma frase que a gente, infelizmente, no mundo atual, né, a gente escuta muito, né? E não é da geração. Todo mundo já quer começar muito bem de início, né? Num cargo muito bom, numa remuneração muito boa, e não sabe que tem um processo. Para a gente chegar onde a gente chegou, a gente teve um processo, o processo não foi rápido, o processo foi demorado, a gente teve que ter humildade, teve que, assim, aguentar muito problema, muita situação chata, né, difícil, incômoda, estressante, até chegar onde a gente chegou. E não diferentemente de agora, porque se você tentar pular etapas, você vai chegar, você pode até chegar em cargos de posição elevada, mas muito pouco provável você vai estar preparado para assumir de fato determinadas responsabilidades e atuar de forma mais incisiva em algumas coisas, né? Então, assim, acho que o processo ele é muito importante. O processo ele existe mesmo. Agora, o profissional ele tem que saber o que ele quer. Ele tem que se inserir naquele meio livre. Eu quero seguir, eu vou levar a sério o que eu tenho que fazer. Eu aprendi com um gestor que, apesar destas... né, assim, tem várias questões quando a gente fala de evolução em carreira. Existe a questão do tempo. Não apenas isso é fator para determinar a promoção. A pessoa precisa mostrar que está apta tecnicamente. Mas acontecem processos como mudança de empresa ou algo do tipo que a pessoa sai de um cargo pleno e vai para outra como sênior, mas não necessariamente tem toda a bagagem técnica necessária, e também para cargos de coordenação ou gestão. Mas o que eu aprendi com este gestor é que no dia do problema, no dia que tiver um incidente muito grande, de imediato você consegue identificar o nível de senioridade daquela pessoa. Se ela está apta, se ela é capaz ou não para poder analisar aquele incidente de forma mais fria, pela experiência que tem, que ela construiu ao longo do tempo, identificar uma solução mais provável, por onde iniciar até solucionar aquela questão. E isso, quem vai dar é tempo e experiência. É tempo e experiência. Não tem atalho, não tem como cortar a etapa. Não é certificação, porque certificação é importante, né? Ela é importante, ela é o estudo. Sim. Mas a vivência, nada supera a vivência. O estudo, ele encaixa com a vivência, né? Por exemplo, tudo que a gente aprendeu, a gente põe em prática. Sendo feito em paralelo, isso. Perfeito. Agora, estudar pela certificação só para ter a certificação, não adianta. Sem aplicabilidade, sem ter tido a vivência prática dela, é complexo. Porque pode passar o tempo, você não ter tido uma oportunidade para atuar com aquela tecnologia e esse conhecimento se perde. Se perde. E falando de senioridade, eu gosto muito mais de olhar para um lado do comportamento.
Eu lembro de um artigo que eu li no LinkedIn, eu não me recordo o nome era uma gestora de RH, ela coloca assim, ó, contrate caráter, treine habilidades. Que habilidade você aprende, se você quer, você aprende. Caráter não. E o caráter engloba muita coisa, né? É a sua postura, as suas atitudes, etc. E eu acho que o sênior, hoje para mim, além do técnico, é muito mais como ele se porta e comporta do que o conhecimento. Porque às vezes o cara ele não sabe executar uma determinada atividade, mas ele tem um comportamento de saber, peraí, deixa eu pegar o problema, deixa eu analisar, beleza, não é comigo, mas eu sei para quem eu vou buscar a solução e direciono o problema e acompanho. Igual, eu não sou mais técnico igual eu era quando eu era analista, então eu realmente, fatalmente, eu não vou saber na prática, na execução, muita coisa. Mas direcionar para quem provavelmente vai saber, a gente acaba entender nisso com o decorrer do tempo. Então, o sênior, para mim, ele é um mix de duas coisas. Conhecimento e postura, e atitude. Não adianta nada ter conhecimento e ficar estático, parado, esperando acontecer. Então, ele tem que ter atitude, tem que buscar, e se ele não for o resolutor, ele saber conduzir aquilo ali e encontrar uma solução, seja com ele ou com outro profissional, ou terceirizado. Também. Sim. Isso é fundamental, ter esse discernimento e essa proatividade, né, de ver e por onde direcionar. Se não souber, pergunta. Né? Procura saber, né? Pergunta. Se não sabe, pergunta. Levanta a bandeirinha e pede ajuda. Olha, mudando um pouquinho de assunto, até chegar nessa trajetória de gestão, teve algum aprendizado que, observando hoje, né, essa trajetória, você gostaria de ter aprendido antes, que isso facilitaria a sua vida? Tem o aprendizado ali de ter trabalhado com mais profissionais, que antigamente a TI era o menino da TI, né? O cara da TI, ele tinha que saber tudo. E hoje não existe mais isso. Você tem o DBA, você tem um profissional de Linux, de Windows, era ter tido a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, né? Vamos dizer, de cadeiras diferentes para atuar junto. E foi coisa que eu absorvi mais recente, né? Vamos falar dos últimos 6, 7 anos aí, poder de trabalhar com fornecedores e tratando ali com várias cabeças que pensam diferente, né? Então, isso eu acho que se eu tivesse tido oportunidades, vamos dizer, até quando eu era técnico, eu acho que teria me ajudado muito mais a resolver problemas de forma mais proativa, mais rápida. Mais assertiva, mais assertiva e muito mais sustentáveis, né? Não que a gente não tente fazer algo que assim, ó, é fazer uma vez só, né? Tentar fazer uma vez só para não ter que ficar mexendo, remexendo, ajustando, mas ter uma ideia mais, vamos dizer assim, abrangente para resolução de alguns problemas. Eu acho que isso aí faltou um pouco. E falando como gestão, né? Eu tive um gap muito grande por um tempo, até mesmo por outras questões até de estrutura da empresa, né, de ter esses profissionais mais seniores dentro da equipe, era ter tido tempo de trabalhar mais o lado de gestão do que o lado técnico, que por um grande tempo, você lembra, era hands-on, era gestor como hands-on mesmo, era fazendo a coisa, era clicando ali, fazendo acontecer, até começar a conseguir me desvencilhar disso, né? Então isso eu falo assim, olha, se o gestor tiver condição de ter as pessoas técnicas para trabalhar ali e ele saber como conduzir, ele não precisa pôr a mão, não precisa saber o que está clicando, por que está clicando. Ele tem que saber o resultado. Qual o resultado? E ter as pessoas com a capacidade para trazer a solução de forma estruturada, né? E não precisa saber uma pergunta técnica, mas saber perguntar. Isso é sustentável, não é? Isso se parar, o que acontece? Se parar, qual a ação que eu tenho que tomar? Né, para onde eu tenho que ir. Isso já é um grande caminho, né? Então, essa parte de poder atuar com gestão sem ter que ser técnico, né, é muito importante, porque não dá para fazer as duas coisas com grande qualidade, né? Ou é uma coisa ou outra. Quando junta as duas, fatalmente uma coisa não vai ficar deficitária em relação à outra. Eu vivi isso na pele. E eu lembro. E alguma demanda, alguma situação, alguma questão provavelmente poderia ser melhor trabalhada se tivesse mais tempo para gestão, e se tivesse uma equipe técnica para aquilo, para você não precisar fazer, provavelmente aquilo poderia ser finalizado mais rápido, porque teria uma pessoa da área técnica sem a necessidade de preparar entregáveis de gestão.
É complexo. É estar em uma cadeira e ter atuação de 2 cadeiras, né? Sim, isso é complexo. É cansativo, né? É desgastante. Isso para qualquer profissional, eu penso, né? Não só o gestor. E para quem deseja entrar na área, atuar seja na área de TI ou para chegar na gestão de TI, que recomendação que você daria para esse profissional? Estuda. Uma fala que vários profissionais falaram aqui no seu podcast. Entenda bem o conceito para depois aplicar na prática, né? Para não ficar naquela de tentativa e erro, né? Uma hora funciona, mas você não sabe o que você fez. O que fez, por que fez, e o que isso afeta. Isso, entenda bem a parte conceitual, né? Tente aplicar ela na prática, tente conversar com outro profissional. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas é obrigado a ter a atitude de buscar solução, seja com quem for. Então, assim, às vezes a pessoa fica frustrada, não tem que ter essa frustração, tem que buscar a solução. O negócio é solução, solucionar o problema da melhor forma possível. E se não der para ficar da melhor forma possível, resolveu? Coloca no caderninho de backlog, eu tenho que voltar ali para apertar os últimos parafusos e deixar funcionando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber para que área que é aí. Né? Acho que hoje tem várias áreas da TI, ela se desdobrou, né? Tem um leque grande, tem uma gama grande de profissões dentro da TI hoje que o profissional pode escolher. Antigamente tinha que saber tudo, hoje você pode ser um DBA, você pode ser um especialista em cloud, especialista em segurança, especialista em infraestrutura. Então, assim, tenta experimentar um pouquinho de cada para ver, olha, eu gostei mais disso e tenta. Não deu certo, não gostou? Olha para outra área, aprende um pouquinho e vai seguindo. Né? E essas são dicas importantes e uma parte importante que a gente sempre bate o martelo nós dois é, se você é um profissional, preocupe-se com documentar o que você faz. Não deixe a sua equipe à mercê de depender 100% de você, o que está na sua mente. Escreva manuais, escreva documentações, deixe um legado para quem precisar, você sair de férias ou ganhar na loteria, ir para Bahamas, alguma coisa, deixe algo que as pessoas possam se apoiar. Porque é frustrante você querer resolver alguma coisa, você não tem um manual técnico, você não tem onde consultar, você não tem ali um documento que você claramente consiga entender, porque o cara, geralmente o profissional, ele faz uma coisa que ele entenda, mas ele não pensa assim, será que o outro que for ler aqui vai entender? Então, tentar criar uma linguagem para escrever uma planilha, que seja um Word, ou uma planilha, ou um PowerPoint, que seja entendível. Não precisa entrar em tanto detalhe, mas pelo menos que dê o norte para quando alguém tiver um problema precisar consultar. Então, assim, eu vejo muito entrega e pouca documentação. A documentação é extremamente importante, tanto na hora de começar um projeto, quanto na hora de entregar um projeto. Porque se você começa sem um planejamento, que é a documentação de planejamento, você se perde ali na entrega, na execução. E aí o grande problema da gestão de projeto sempre foi planejamento, muito mais do que execução. Porque a execução ela segue o planejamento. E depois, na hora que você faz o handover, né, eu entreguei que eu tomo aqui a equipe, agora vocês vão sustentar. Como que sustenta? Se parar isso aqui, onde que está ligado nisso aqui para funcionar? Quais são os itens de configuração que estão envolvidos naquela solução? Então, assim, documentação, eu acho que não faz mal a ninguém, eu acho que todo mundo tem que se habituar a escrever e documentar, tanto antes e depois de entregar uma atividade. E nessas horas, a habilidade de comunicação é fundamental. Inclusive, tivemos um podcast aqui com o Alessandro Rocha, que é professor de comunicação oratória, que quando tinha a disciplina dele nos cursos de pós, o pessoal que era do time técnico, os alunos, né, que tinha a formação e a atuação mais técnica, viravam para mim, quando eu era coordenador, Guilherme, comunicação oratória, eu quero ver a disciplina X ou o tema Y, e só calma, você vai ter aula. Aí chegava no intervalo da aula, no dia seguinte, já começava a chegar mensagem, não, mas assim, fantástico a aula, que me fez olhar para uma área que eu não dei a devida atenção e que hoje, com uma aula, já comecei a ver uns gaps e que tem pontos a serem melhorados, porque a comunicação é fundamental não só na reunião, na apresentação de um projeto, para defender uma ideia, para propor uma solução, para engajar outras áreas, para escrever um e-mail. E a gente teve isso lá na graduação com a Ana Carolina. Uma das melhores disciplinas, a gente não apostava muito e foi fantástica a aula, né? Ajudou demais a gente. Excepcional, de conseguir escrever um e-mail para públicos diferentes, né? Para públicos diferentes. Né? Eu ia falar que não era somente se preocupando com a ortografia, com questões de norma
culta, formal, mas que seja compreensível por quem é de um nível mais executivo ou de um nível mais operacional, ou se é para um par. Tem essas diferenças, né? Não é como escrever uma mensagem no WhatsApp ou Instagram, é outra forma e documentação. Eu preciso descrever o processo, preciso detalhar. A pessoa que ler aquilo, ela tem que compreender a finalidade, o motivo, o objetivo, como proceder. Comunicação é fundamental. Quem não viu, inclusive, assista esse episódio com o Alessandro Rocha sobre comunicação. Aprendizado, é uma aula. Bom, queria te perguntar sobre, além dos conselhos, tem neste processo, né, como a gente... Um papel desse podcast, inclusive, é conseguir levar a experiência de quem já atua na área há um certo tempo, porque na nossa época era difícil ter... Não tinha esse tipo de conteúdo e também a gente não tinha acesso, dificilmente teria, se não fossem os nossos professores, ter acesso a algum profissional que já tinha uma certa vivência para poder nos ensinar algo. Ao longo dessa trajetória, teve algum profissional que contribuiu ou que foi muito importante na sua trajetória, que você gostaria de deixar um agradecimento, olhando para a câmera? Um só, não, tem vários, né? Mas eu posso falar que acho que você é um profissional que me ajudou muito. A gente fez grandes entregas do Guilherme. Trabalhamos juntos muitas vezes. Acho que assim, foi uma parceria muito boa, né? Quando a gente trabalhou junto. Mas eu acho que dois nomes eu posso citar hoje assim como formadores da minha trajetória. Primeiro, o Luiz Fernando Matia, lá na época de Unimed Betim, quando assumiu, ele me tirou da cadeira de assim, vou esperar acontecer para fazer alguma coisa. Ele me incentivou assim, não espera acontecer, vai lá e resolve. Não deixa o usuário esperando a solução, não. Dê feedback, fala por que não resolveu, e me pôs para cima, me puxou mesmo e me deu responsabilidades que eu vi que eu tinha condição. Então, assim, eu tenho grande gratidão por ele. E muito recentemente agora, com o meu ex-gestor, Cássio Matoso, um grande abraço que eu deixo para ele, que me trouxe um lado muito humano, né, de como que a gente tem que, além de preocupar com as questões de negócio, saber entender o limite das pessoas, até onde a pessoa consegue ir, né, que não é um robô que está ali do outro lado, não é um IA que está ali do outro lado, Sim. que não se cansa, é uma pessoa que tem família, que tem uma vida pessoal depois do trabalho, que não é só entregar, não. É garantir que as pessoas estejam bem para fazer um bom trabalho. Então, assim, eu aprendi muito com ele, eu tenho uma consideração enorme por ele, e eu me espelho muito na pessoa e no profissional que ele é hoje. Muito, sem falar de técnico nem nada, é como lidar com as pessoas, né? Então, assim, esses dois profissionais aí que eu tive o prazer de trabalhar juntos, eu posso falar isso que foram, vamos dizer assim, os alicerces para eu querer continuar, né, com a profissão de gestor de TI, e é que eu me espelho hoje em dia. Beleza, perfeito. Forlan, essa prosa poderia durar muitas horas. Valeu, Guilherme. Muito obrigado pela presença, participação. E para a gente fechar, se você pudesse voltar lá no Forlan que ouviu do primo que era possível ganhar dinheiro passando a borracha na memória RAM, era, enfim, começando a ver esse universo de tecnologia, qual mensagem você levaria para o Forlan, começando? Se eu voltasse no tempo, o que eu falaria para mim mesmo? Eu falava assim, cara, confia no seu potencial e não deixe nada te desanimar. Que foi muito do que eu senti em vários momentos, né? Me questionando se eu era capaz. E em toda vez que eu me questionei, eu consegui buscar energia, eu mostrei para mim mesmo que eu era capaz, né? Então eu daria esse conselho a mim mesmo: acredite em você e não desanime. Porque se você pôr força de vontade de fazer, uma coisa que eu gosto de falar, faça como se estivesse fazendo para você mesmo, com todo o carinho, né, e dedicação que a gente faz, a gente estuda, a gente faz uma comida para a gente comer e tudo, faça com dedicação, independente do que seja, que vai dar certo. Então, esse é o recado que eu daria para mim. Boa. Muito obrigado pela presença. Valeu, meu caro. E é isso. Para você que está assistindo, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.